Após herdar um império atacado por bárbaros e dividido por imperadores rivais, um homem alcançou a vitória. Seu nome era Constantino. Lutando sob a bandeira de um novo deus, ele trouxe unidade a um império dividido. Mas com exércitos derrotados e imperadores assassinados por bárbaros, Roma estava à beira de um desastre. Em meio ao caos, surgiram dois líderes, um no império e outro nas fileiras inimigas. A luta deles revelou uma guerra interna no império. Roma, ascensão e queda de um império. O general bárbaro. Germânia, 371 d.C. Nos limites do império, os soldados romanos defendiam as aldeias da fronteira. Um menino chamado Estilicão viu orgulhoso seu pai marchar entre eles. Estilicão era filho de um casamento misto, por assim dizer. Ele tinha um pai vândalo e uma mãe romana, e isso significava que ele cresceu em um tipo de contexto que era meio bárbaro e meio romano. Isso não era incomum para as pessoas desse período, especialmente para os militares. Estilicão sonhava em ser um soldado como o pai e lutar para proteger o império. Nessa época, uma grande porcentagem dos oficiais do exército era, como se diz, de ascendência bárbara. Esses homens subiram na hierarquia e na geração seguinte tornaram-se generais. À medida que tribos ferozes invadiam o império, Roma dependia cada vez mais dos mercenários bárbaros. Sob pressão para proteger suas fronteiras, o império dividiu-se em dois. O ocidente era defendido pelo imperador Valentino, em Roma, enquanto o imperador Valens defendia o oriente em Constantinopla. Mas em 378 d.C., um inimigo selvagem atacou a cidade de Adrianópolis. Eles eram os godos e queriam as terras de Roma. Seu objetivo era destruir as forças romanas e para isso usavam o fogo, pois sabiam que os romanos, vestidos com armaduras pesadas, logo sucumbiam ao calor da batalha. Os godos eram muito numerosos e também tinham muito por que lutar. Eles haviam sido maltratados pelos romanos e vendidos como escravos. Não tinham nada a perder. Na Batalha de Adrianópolis, os soldados do imperador Valens não foram páreo para os incansáveis guerreiros bárbaros. Eles atacaram e todos foram empurrados para a direita. Os romanos sempre iam para a direita porque queriam manter o ombro direito sob o escudo do companheiro. Muito bem, isso se acelerou, todos ficaram ao redor do imperador, que ficava na extrema direita, o ponto de honra, e os homens não se moveram. Houve uma aceleração e um processo de compactação. Os godos saíram dessa formação circular, cercaram os romanos e os mataram. O próprio imperador Valens caiu no campo de batalha e teve de lutar por sua vida. Ele logo perdeu a luta e seus soldados bateram em retirada. Quando um exército antigo fugia, sempre havia uma carnificina. O que tornou Adrianópolis ainda pior foi que o exército romano estava parcialmente cercado. E nem todos podiam correr, e na pressa para fugir, os soldados romanos acabaram matando uns aos outros, tropeçando uns nos outros e morrendo sufocados em uma grande confusão. 2/3 do exército romano foram mortos. O historiador Ammianus Marcellinus descreveu a carnificina. Flechas traziam a morte por todos os lados e sempre atingiam o alvo com efeitos fatais, pois não podiam ser vistas enquanto voavam.
A Batalha de Adrianópolis marca uma virada na história romana. Uma virada da qual o Império não pôde retornar. O exército estava destroçado e não havia como reconstruí-lo, a não ser recrutando os próprios bárbaros. Constantinopla, 382 d.C. Teodósio, o novo imperador do Oriente, convidou os godos para um banquete e lhes ofereceu terra em troca de serviço militar. Estilicão, que aos 20 e poucos anos já era um general romano, estava a seu lado. Sejam bem-vindos. Estilicão era meio bárbaro, por assim dizer. Ele era meio vândalo e meio romano. E, como era comum para tantos homens mestiços, ele sumiu na hierarquia militar. O imperador Teodósio confiou a Estilicão as negociações com os godos que planejava usar como mercenários. Bom, vamos conversar. As condições que os godos conseguiram com Teodósio foram muito incomuns porque os deixaram em uma posição mais forte do que eles poderiam ter esperado. O mais importante foi não terem se rendido. Os godos que tinham lutado contra Teodósio foram colocados em uma região. E isso aconteceu sem que fossem submetidos ao controle romano. Estilicão intermediou o acordo. Em troca da terra, todo o exército godo concordou em lutar junto aos soldados de Teodósio. Embora Estilicão fosse meio bárbaro, Teodósio confiava nele como em um filho. Bom, vamos conversar. Estilicão era bom no que fazia, ele se distinguia e chamou a atenção do imperador. E assim, ao subir na hierarquia, foi cada vez mais alto e assim assumiu o comando de um grande contingente do exército. Muito bem, pode continuar. Mas a posição de Estilicão não o colocava na linha de sucessão. A honra cabia aos filhos biológicos do imperador, Arcádio e Honório, que nasceram em Constantinopla em 384 d.C. Mas Estilicão desfrutava uma conexão real. Estilicão era, na verdade, um parente próximo do imperador Teodósio. Ele havia sido escolhido dentre muitos generais semibárbaros ou bárbaros como um futuro líder. Tanto assim que o imperador Teodósio casou sua própria sobrinha com Estilicão. E esse casamento foi um ponto central para fortalecer o relacionamento de Estilicão com a Casa Imperial durante toda a vida dele. Embora escolhido pelo imperador para liderar, o poder de Estilicão sempre seria limitado. Como um bárbaro ou meio bárbaro, não havia como ele ser imperador e ponto final. Porém, o imperador Teodósio sabia que podia indicar seu general de confiança para resolver o maior problema do Império do Oriente, os godos. Para reforçar o novo tratado do imperador Teodósio, meninos godos foram enviados a campos de treinamento do exército romano. O que fica claro é que não eram realmente cidadãos romanos, mas que eram obrigados a servir no exército romano quando o imperador os convocasse para isso. Como braço direito de Teodósio, Estilicão garantiu que os jovens godos fossem bem treinados e leais. O talento natural de um deles, cujo nome era Alarico, chamou a atenção de Estilicão. Faça como ele. Alarico deve ter nascido no Império Romano. E é muito provável que tenha sido criado no Império com plena consciência de como era a carreira militar romana. Estilicão tomou Alarico sob sua proteção, sem imaginar como seus destinos estavam ligados. Com um pouco mais de treino, você vai conseguir. Na década seguinte,
O Império do Oriente ficou mais forte sob a influência conjunta de Estilicão e do imperador Teodósio. Mas sua autoridade ficou em perigo quando uma traição na Gália abalou o Império do Ocidente em 392 d.C. Enquanto dormia, o imperador Valentiniano II foi assassinado por seu guarda Arbogasto, que depois disfarçou seu crime como se fosse suicídio. O imperador era o símbolo do próprio Império Romano. E, assim, a morte de alguém ao redor de quem o Estado estava estruturado simbolicamente foi um enorme golpe psicológico. Ainda pior, o Império do Ocidente e seu exército foram controlados pelo ambicioso Arbogasto, e o usurpador também ameaçava o Império do Oriente. Constantinopla, 394 d.C. Sem perder tempo, Teodósio levou seu exército para o oeste a fim de confrontar o usurpador. Estilicão recebeu a missão de preparar as tropas para a batalha. Estilicão era o mestre dos soldados na Trácia e estava no comando de um grande contingente do exército de Teodósio na época. Estilicão recrutou Alarico, que se tornara um chefe godo, e seus homens para lutar com os romanos. Cerca de um quarto do exército romano era composto de mercenários bárbaros. Os romanos dependiam extremamente dos soldados bárbaros e da liderança bárbara, a tal ponto que isso podia se tornar muito perigoso para o Império. O imperador Teodósio reconheceu o perigo e criou um plano para destruir o usurpador Arbogasto e enfraquecer os godos de um só golpe. Em 394 d.C., Teodósio liderou seu exército junto com os soldados godos de Alarico contra o exército do Império Romano do Ocidente, comandados pelo traidor Arbogasto. A batalha aconteceu em 394 d.C., às margens do rio Frígidos, na Eslovênia atual. Ao se confrontar com o exército de Arbogasto, o imperador Teodósio ordenou que Alarico e os godos lutassem primeiro, preservando os soldados romanos. Ele os colocou deliberadamente na linha de frente para o primeiro combate, sabendo que essa era a posição mais perigosa. Ele provavelmente esperava que muitos deles morressem, se possível, e ainda assim conseguisse vencer. Os godos lutaram pela vida, mas as forças de Arbogasto, sedentas de sangue, estavam vencendo. Quando a derrota parecia iminente, o clima mudou repentinamente. Aconteceu que, do modo que as tropas estavam alinhadas, o vento começou a soprar forte contra as forças de Arbogasto e a favor das tropas de Teodósio. E as flechas lançadas pelo exército de Arbogasto não conseguiam atingir nem tinham efeito sobre o exército de Teodósio. Com essa vantagem, o imperador Teodósio derrotou Arbogasto facilmente. Entretanto, ele fizera um inimigo novo e perigoso. Enquanto Alarico procurava sobreviventes entre os godos, a traição de Teodósio ficou clara. Os godos foram colocados na linha de frente e usados como bucha de canhão ou escudo contra mísseis das tropas de Arbogasto, e Alarico deve ter ficado furioso. Alarico nunca mais permitiria que seu povo fosse usado para a glória de Roma. Teodósio, fortalecido pela vitória, reuniu o império sob seu governo.
Alarico e os godos passaram a atacar os Balcãs em busca de alimento e riquezas. Balcãs, 394 d.C. Ali, fazendeiros romanos estavam vulneráveis e despreparados para a ira dos godos. Alarico precisava da colheita deles. Vamos! Alarico não tinha nada em que se apoiar para sustentar seu povo. Ele não tinha acesso a impostos locais, também não tinha acesso a celeiros e não podia alimentar seu povo. Alarico estava determinado a alimentar seu povo com os grãos de Roma. E os soldados romanos nos Balcãs pouco podiam fazer. Animados com a vitória, os godos aclamaram Alarico como rei. Eles foram o primeiro povo bárbaro a criar um reino no interior do Império. Alarico foi muito importante porque ele forjou uma unidade política para os godos e transformou um bando de guerreiros em um povo. O reino godo de Alarico não foi combatido porque o Império enfrentava outras rebeliões. Vamos! Em 395 d.C., com a morte do imperador Teodósio, o Império foi dividido. O adolescente Arcádio era imperador do Oriente em Constantinopla, e Honório, com 10 anos, era o imperador do Ocidente em Roma. Roma, Itália, 395 d.C. Estilicão não foi esquecido e se tornou protetor e mentor de Honório, o menino imperador. Faça como ele. Quando Teodósio ficou doente, ele procurou Estilicão em busca de apoio e disse a Estilicão, segundo contam algumas versões, que queria que ele fosse o regente de Honório. Sem experiência na arte da guerra, o jovem Honório dependia da orientação de Estilicão. Estilicão tinha um relacionamento de tutor, um tipo de relacionamento de padrinho com esse menino. Eu acho que Estilicão sempre viu Honório como seu próprio filho. Mas Honório era um aluno desinteressado. Estilicão ficou atento a ele, pois sabia que o futuro do Império dependia de seu controle sobre o menino. Com um pouco mais de treino, você vai conseguir. Mas você está indo bem, não desanime. Em 397 d.C., Estilicão aumentou seu poder sobre Honório, casando sua filha com o jovem imperador. O que ele realmente desejava era que seu neto fosse imperador, porque casou sua filha mais velha, Maria, com Honório. Ele queria que o filho de Honório, ou seja, seu neto, fosse imperador, pois esse era o único modo possível para que ele tivesse uma influência familiar direta sobre o próximo imperador. Os convidados ficaram escandalizados com a união do sangue real com o de um bárbaro. Mas Estilicão nem percebeu, pois se sentia totalmente romano. Porém, o poder de Estilicão em Roma não se estendia ao imperador Arcádio em Constantinopla. Arcádio, aos 19 anos, desfrutava os prazeres do quarto imperial e deixava as questões do Estado para seus conselheiros. O fato é que Teodósio, se estivesse vivo para ver os seus filhos tentando agir sem sua presença, teria ficado muito decepcionado, sem a menor dúvida. Arcádio concedeu a honra do cargo de cônsul a seu chefe de gabinete, o eunuco
Eutrópio. Um eunuco como cônsul equivale a eleger uma atriz pornô como presidente dos Estados Unidos. Isso é algo tão além do impensável que as pessoas nem podiam acreditar. Um cônsul eunuco foi um escândalo. Mas o que provocou o ódio de Constantinopla foram os planos de Eutrópio para negociar com os godos. Por 3 anos, Alarico e os godos atacaram os Balcãs, pressionando o imperador Arcádio a lhe dar as terras de que seu povo tanto precisava. Em 397 d.C., o imperador Arcádio convidou Alarico a ir a Constantinopla. Mas indiferente à política, o imperador deixou as negociações a cargo do eunuco. Eutrópio firmou um acordo entre o Império do Oriente e Alarico. E Alarico, o líder godo, certamente viu nisso uma enorme vantagem, especialmente a possibilidade de ser capaz de obter provisões e potencialmente terras no Império do Oriente. Em troca, Alarico prometeu que os godos lutariam de novo pelo Império do Oriente. Mas o povo ficou revoltado com o acordo. Os godos tinham enfrentado os romanos em batalha e, na verdade, derrotado os romanos nas batalhas. Os romanos, portanto, tinham... Após herdar um império atacado por bárbaros e dividido por imperadores rivais, um homem alcançou a vitória. Seu nome era Constantino. Lutando sob a bandeira de um novo deus, ele trouxe unidade a um império dividido. Mas com exércitos derrotados e imperadores assassinados por bárbaros, Roma estava à beira de um desastre. Em meio ao caos, surgiram 2 líderes, um no Império... Como se diz, de ascendência bárbara. Esses homens subiram na hierarquia e na geração seguinte tornaram-se generais. À medida que tribos ferozes invadiam o Império, Roma dependia cada vez mais dos mercenários bárbaros. Sob pressão para proteger suas fronteiras, o Império dividiu-se em 2. O Ocidente era defendido pelo Imperador Valentino, em Roma, enquanto o Imperador Valens defendia o Oriente em Constantinopla. Estilicão era filho de um casamento misto, por assim dizer. Ele tinha um pai vândalo e uma mãe romana, e isso significava que ele cresceu em um tipo de contexto que era meio bárbaro e meio romano. Isso não era incomum para as pessoas desse período, especialmente para os militares. Estilicão sonhava em ser um soldado como o pai e lutar para proteger o Império. Nessa época, uma grande porcentagem dos oficiais do exército era... Outro nas fileiras inimigas. A luta deles revelou uma guerra interna no Império. Roma, ascensão e queda de um império. O general bárbaro. Germânia, 371 d.C. Nos limites do império, os soldados romanos defendiam as aldeias da fronteira. Um menino chamado Estilicão viu orgulhoso seu pai marchar entre Nopla. Mas em 378 d.C., um inimigo selvagem atacou a cidade de Adrianópolis. Eles eram os godos e queriam as terras de Roma. Seu objetivo era destruir as forças romanas e para isso usavam o fogo, pois sabiam que os romanos, vestidos com armaduras pesadas, logo sucumbiam ao calor da batalha.
Os godos eram muito numerosos e também tinham muito por que lutar.